Chama! Fala pessoal, eu me chamo Lídia, sou parceira aqui do Cowboy e hoje o tema da nossa live é como entregar um acabamento de alto padrão. Então, Cowboy, me fala aí, esse teu padrão de qualidade é de qualidade mesmo? Com certeza, eu acho que já foi comprovado aí por muita gente, né? E a gente vem sempre especializando e tentando aí chegar como é que eu posso dizer, né? Chegar ao máximo, porque isso é coisa que não para, né? A gente está sempre em evolução. Então a gente está sempre vendo as novidades, né? Se adequando às tecnologias que estão aparecendo. Entendi. Mas é um padrão de qualidade, sim. E como foi que surgiu esse padrão de qualidade? Pronto, o nosso padrão de qualidade, né, que é denominado exatamente como padrão cowboy, né, como a gente já tem 8 anos, né, a gente já tem 8 anos aí de energia solar, passando aí um pouquinho, não foi realmente desde o início, né, realmente o padrão cowboy, né, essa qualidade que a gente tem, não surgiu do início, veio ganhando qualidade aos poucos, mas eu quero dizer para você que no início, né, a gente fez algumas coisas erradas por falta aí de informações, né, experiência no mercado e tudo. Então, quando a gente começou a conhecer pessoas, né, pessoas que eram até de fora do país, que a gente começou a conhecer engenheiros renomados e tudo, foi que a gente começou a adequar aí as nossas instalações. Foi ficando afinado. Fomos ficando afinados. E com isso a gente foi dando melhorias aí na nossa instalação, né, adequando técnicas, vendo o que tinha no mercado. Por eu vir de várias áreas, né, vim da parte da automação, da parte da mecânica, da elétrica e outras áreas também, eu acabei trazendo muita coisa das áreas que acabou ajudando aí para a gente formar esse padrão cowboy, né, que nada mais nada menos, o padrão cowboy é uma instalação feita toda dentro de normas, né, onde a gente faz o maior capricho, né, para que as instalações tenham um melhor acabamento. Padrão cowboy. O padrão, a gente sabe o significado do cowboy porque você é o cowboy. Mas me diz uma coisa, essa questão de cowboy, de onde é que veio? Por que você se chama cowboy? Tudo bem, você usa o chapéu. De onde veio essa ideia? De onde surgiu o cowboy? A ideia cowboy não surgiu de mim, né, que fique bem entendido, foi dos meus próprios clientes, né, até porque o meu nome é meio complicado. Então, automaticamente as pessoas não queriam chamar o meu nome e começavam a chamar por cowboy, né, que era bem mais fácil. E o chapéu, ele veio dos meus próprios clientes, que quando eu comecei a entrar nessa parte de serviço, gostava muito de usar o chapéu, mas era meio envergonhado, né? Então, quando eu chutei o pau da barraca e decidi usar o chapéu, né, que eu tinha as minhas raízes, eu sempre fui no meio do mato e tudo, quando eu comecei a usar, e os clientes no começo começaram a me chamar de vaqueiro, vaqueira, aí uns me chamavam de cowboy, e nesse negócio de vaqueiro e cowboy, os outros começaram a se adequar e a me chamar de cowboy, e daí surgiu, né, a parte de chamar de cowboy veio mais por conta do chapéu, né, que eu usava bastante chapéu, nunca gostei de usar capacete, né, eu acho o meu chapéu muito mais seguro do que os capacetes, já me salvou de várias coisas, né. Eu vejo o chapéu até como uma referência para os funcionários, né? Porque eles ficam, às vezes, eu chego lá, estão sem o capacete. Opa, por que vocês estão sem o capacete? Eu não estou com o meu chapéu, por que vocês estão sem capacete? Então bota o capacete, macho. Entendeu? E tá aqui o meu é esse daqui. Então, acabou realmente eu sendo conhecido por cowboy, né? Peguei esse nome, mas por conta dos meus próprios clientes, né? Que foram me adequando. Entendi. A gente está fugindo um pouquinho mais do assunto, né? Mas eu acho que é até importante as pessoas saberem um pouco da tua história, né, Roberto? Porque tem muitas pessoas que estão te conhecendo agora, né? Tem muitas pessoas que já te conhecem desde o início, né? Que apesar que uns que te conhecem desde o início não te chamam de cowboy, né? Não Quem não te chamar de cowboy é porque porque é bem antigo, bem né? antigo. Quando alguém me chama de cowboy, eu olho assim, esse rapaz é antigo. Mas os mais atuais, né? As pessoas novas que te conhecem, não sabem a tua história, né? O cowboy. Por que esse cowboy? Isso. Cowboy de energia solar. Que negócio esquisito é esse? Realmente eu não surgi cowboy na energia solar. Eu era um cowboy de outras áreas e fui entrando na energia solar e foi integrando. Então, como a gente foi idealizando e aparecendo muito aí nas redes sociais, acabou sendo o cowboy solar. Muitas regiões me chamam o cowboy solar.
né? Não é o cowboy da energia solar, é o cowboy solar. Quando eu digo, fala aí, eu sou o cowboy da energia solar. Não, você é o cowboy solar. Cowboy, agora a gente entrando um pouquinho no assunto, né, que é sobre os acabamentos de alto padrão. Pronto. A gente sabe que você segue à risca aí o seu padrão de qualidade nas instalações. De onde foi que surgiu essa obsessão por acabamento? Que a gente percebe que todas as suas postagens têm aquele acabamento especial que é notável, né? Você consegue ver quando você baixa o olho. Então, de onde foi que surgiu essa obsessão pelos acabamentos? Pronto. O acabamento a gente se iniciou, né, por uma coisa minha mesmo, né, que eu achava muito feio aquelas instalações, quando a gente via no início, até eu cheguei a fazer, que era muito cabo exposto, né, e a gente usava canaleta, né, e a canaleta a gente ficou sabendo com o tempo que não era permitido usar canaleta diretamente na parede, né, que elas são projetadas para trabalhar dentro de quadro, né, a norma exige que elas sejam trabalhadas dentro de quadro, e as canaletas ou eletrocárias que sejam usadas externamente, elas têm que ter alguma maneira que seja aberta não manualmente, mas assim usando ferramentas, isso por questão de segurança. Então, como a gente ficou sabendo que as canaletas não eram permitidas, a gente teve que adequar para as nossas instalações. Com isso, a gente passou a usar as caixas de passagem, né? E com isso foi existindo as necessidades de cada vez se adequar mais. E a gente percebeu que todas as instalações que a gente tinha que fazer tinha que durar muitos anos, né? Que tinha que ser uma coisa segura. Porque é um sistema que tem garantias muito altas. Então a gente observou que a gente não pode fazer uma instalação de qualquer jeito e não pode fazer umas coisas só de encaixe. Para depois cair lá. Se for daqui a 3 meses, tá a tampa da... Eu não digo nem 3 meses, mas se você for daqui a 1 ano, né? Quando chegar lá, as coisas já estão tudo fora, os cabos que você deixou na certa posição não vão estar mais, né? E a gente vê também que tinha coisas muito tortas, né? A gente percebia que, desalinhadas, né? Porque a gente sabe que realmente você furar uma parede e deixar as coisas retas realmente não é fácil, né? Porque você está furando aqui, pega na ponta do tijolo, a broca já sobe, já furou errado. Então a gente viu que tinha que ter outras técnicas, né? A gente percebeu que tinha que ter algum estilo de estrutura e tudo, para que a gente pudesse sempre deixar bem alinhado. Então a gente começou a desenvolver algumas técnicas, trabalhar com alguns tipos de nível laser, nível de bolha, né? E conhecer as paredes que a gente trabalha, né? E conhecer também as caixas. A gente sempre, se vocês observarem, nossas caixas sempre tem 4 parafusos, né? A gente não trabalha só com 2. Nossos quadros também tem que ter 4 parafusos, que é exatamente caso a gente erre um furo, né, que é natural você errar em uma parede, você tem como adequar, né? Você tem como você fazer afrouxa, coxa aqui, coloca 2, está no nível, bota mais um, continua no nível. Colocou o quarto, não ficou no nível, afrouxa um, aperta o outro, até que você percebe que todos os nossos quadros, nossas caixas, inversores também, são tudo no nível, porque a gente faz essas regulagens mediante os parafusos. Isso falando na questão de nível, né? Para deixar exatamente tudo alinhado. E a gente percebeu que tinha que diminuir as quantidades de cabo. Então, com isso, a gente foi fazendo aproximações, né, respeitando aí as parábolas dos cabos, né, respeitando a rigidez dos cabos, que cada cabo, dependendo da sua vitória, vai ter a sua parábola que ele vai permitir. Então, com isso, a gente foi respeitando a parte de encaixe, a parte do encaixe dos CAs, dos CCs, e foi vendo ao máximo que a gente poderia chegar para estar diminuindo aí essas distâncias de cabo, que a gente sabe que a estética de uma instalação é quanto mais cabos embutidos, mais bonito vai ficar. Com isso também os eletrodutos, entendeu? Então, hoje tu não usa mais as canaletas? Não. E eu tive a oportunidade de algumas instalações que eu fiz no início, né, que não eram muitas, né, era uma instalação aqui, outra lá, tive a oportunidade de ampliar, fazer upgrade e conseguir aí adequar esses sistemas que eu tinha feito aí no início, né, e colocar dentro de novo. Uma das perguntas que eu lhe falei, se você já voltou numa instalação antiga sua para refazer. Já, se tiver aí 1 ou 2 perdidas, né, que eu não tive a oportunidade. Mas as que eu voltei para fazer, teve cliente que eu nem cobrei, fiz por ego mesmo, né? Cheguei lá, doutor, eu posso trocar, posso deixar essa instalação agora no padrão cowboy? Novo padrão cowboy? Ele disse, não, pode fazer. Né? Sem custo nenhum para você, pode fazer. E assim eu fiz, né?
e hoje em dia é um orgulho de fazer as instalações no padrão Cowboy. Cowboy, você tem alguma regra de ouro que você não falha? Você não deixa de seguir essa regra, mesmo que atrase a obra? Vixe, eu tenho várias regras, né? Não aceito nada torto, né? Não aceito nada mal dimensionado, né? Principalmente eletrodutos, né? Cabos, né? Conexões sempre com terminais, não existe conexões aí sem terminal. Às vezes a pessoa não teve um e não sei o que, não, então para a instalação, amanhã a gente chega e coloca, né? Painéis desalinhados também não é a nossa praia. Entendeu? Eu sei que é difícil, né? Você já está numa situação que é um local inclinado, né? Você está trabalhando com... porque assim, nem sempre o cenário do cliente Isso, é bem favorável, né? Você encontra mais telhado desfavorável do que favorável para a questão do alinhamento. Né? Isso, com certeza. Mas em cima de todas as nossas dificuldades, a gente sempre fez o quê? Está de ruim, mas vamos tentar, vamos ajustar, vamos deixar bom. E com essas dificuldades que a gente sempre adquiriu, né, para tentar deixar sempre perfeito, com isso, quando a gente chegou no que já era ruim, pela dificuldade que a gente teve lá atrás, já ficou fácil, entendeu? Então a gente cresceu na dificuldade. Então a gente também não aceita a parte de telhados também, os painéis desalinhados, né? Desalinhados tanto na parte de alinhamento junto ao telhado e também ondulados acompanhando aí os defeitos do telhado. A gente sempre faz com que os painéis sejam individuais, a gente não acompanha os defeitos do telhado. Na parte do telhado, o que você pode considerar como um mau acabamento no telhado? O que você consegue melhorar? Você disse aí que existem telhados, tem ondulações e tudo mais. Pronto, o que a gente não aceita, né? Uma dessas coisas, tanto os painéis com aqueles dentes, né, que você às vezes, os dentes são tão altos entre um painel o dente que a gente fala é um painel, né, que está do lado do outro, só que não estão no mesmo alinhamento, né? Por algum motivo a pessoa deixou uma emenda ou está em cima de um suporte, o suporte não ficou na emenda, e tem um painel que está praticamente 2 dedos, né? Ali está 2 dedos mais alto do que o outro, a gente fala 10 dedos assim, né? Um passando pelo outro. Causa sombreamento. E que às vezes causa até sombreamento em cima do painel do outro, né? A gente não permite isso aí nas nossas instalações. E fora de alinhamento também, né? Quando você olha aqui, a linha que tem uma folga entre um painel e outro, você vê que chega aqui e tem o outro no meio, né? Então também tem esse dente, pode ser que não prejudique de que há algum sombreamento, mas esteticamente fica muito feio. A gente já sabe que tem alguma coisa desalinhada. Ou os painéis de cima estão desalinhados com o de baixo, ou o de baixo estão desalinhados com o de cima, né? Então a gente também não aceita. Então nossas instalações, a gente sempre imagina que a gente está colocando um porcelanato, né? E que as folgas ali, as folgas das brechas, tem que ser tudo aí dimensionado, né? Para que fique uma estética perfeita quando a gente for bater as fotos ou quando a gente estiver fazendo os vídeos, e que também ali seja um espelho, né? Um espelho de painéis. Isso tem uma absorção melhor entre eles todos, entendeu? Então a gente faz com tudo, com isso também fica bem perfeito. É difícil? É como se você estivesse colocando porcelanato em cima de um telhado e numa baita de porcelanato. Sem nível a laser. E sem nível laser, né? Nossa grande amiga aí, né? Que até hoje a gente não conseguiu ainda substituí-la, é a linha. Pois é, era isso que eu te perguntava. A linha é nossa grande... Para conseguir manter o teu alinhamento perfeito, né, em cima do telhado. Isso, é uma boa técnica dos meninos, né? A gente consegue isso como? Felizmente, usando a linha, né? A parte de fixação das estruturas, usando realmente maquinário de ponta, né? Da forma correta, usando as estruturas de forma correta e usando a linha e uma boa técnica aí dos meninos, né? Para poder fazer com que todos esses painéis fiquem bem alinhados. Né? A gente sabemos que tem técnica para tudo. Não é só simplesmente você alinhou e vai jogando os painéis. Os painéis geram uma carga, que geram peso, que começam a baixar a estrutura. Então você tem que ter essas compensações. Com a experiência, né, com o tempo, é que você realmente vai ganhando essas técnicas. Principalmente quando você pega um telhado longo e você começa a montar a estrutura e você percebe que a estrutura está começando a ceder por conta do peso.
E aí eu dizer exatamente onde entra a técnica. Você tem que ir compensando, né? Toda vez que você vai botando um painel, você vai compensando, porque quando chegar na frente, quando você olhar, vai estar tudo alinhado. Entendeu? Essa é uma das técnicas para estar conseguindo aí o padrão cowboy. Nossa. E essa questão do telhado ser ondulado, né? Você pega um telhado aqui, por exemplo. Isso, a gente fala com os telhado, buchos, né? A gente fala com os telhadozinho do buchos. interior, né? Onde você pega uma instalaçãozinha lá no interior, que é aquela casinha antiga e tudo mais, telhado antigo, que é aquela madeira, ideia madeira do mato. Ah, né? sim, as carnaúbas. E o telhado é todo ondulado. Então, tu tem alguma dica para manter tanto o alinhamento da altura, como o alinhamento da linha de painéis, como você falou? Temos sim. A estratégia é você ter exatamente um leque, né? Uma variação de parafusos estruturais, né? Que a gente consegue mais fazer. Quando a gente existe esses telhados muito ondulados, para você conseguir manter aí uns painéis bem alinhados, você tem que ter uma variação grande de parafusos estruturais. O que é que eu digo variação? São tamanhos diferentes, onde você tem que ter o de 18, o de 25, o de 30 e o de 35, né? Dependendo aí do que você for encontrar. Esses tamanhos você fala assim em centímetros. Isso, tudo 100 centímetros, né? São esses estilos de parafusos estruturais, né? Em que a gente vai conseguir tirar aqueles buracos enormes que tem no telhado, né? E a gente consegue exatamente quando você tem essa variação de estrutura. Falamos de painéis e questão de cabeamentos, strings Pronto. em cima do telhado. Pronto. Você tem um padrão de qualidade também nessa Pronto. questão dos cabos? O padrão de string, né? Claro que tem que ter, aí depende muito de um projeto bom, né? Onde ele vai respeitar, né, toda a parte de dimensionamento, né? Passagem, como a gente fala sempre, linhas de manutenções, né? Que hoje em dia é até norma, tem que, a partir da quantidade de painéis já é obrigado, você tem que deixar as passagens de manutenções. E um projeto bem dimensionado, uma projeção, né, dos painéis bem dimensionados, aí é onde entra a gente para entregar exatamente essa qualidade da projeção. Não adianta o projeto estar mal dimensionado, né, está mal projetado, ele está dizendo que é um painel aqui e que é um painel lá, e que a gente tem que acompanhar, né, a gente só vai respeitar alinhamento, mas esteticamente pode ser que não fique legal. Mas você tendo uma boa projeção, né, uma boa projeção da parte do projeto, a gente realmente consegue, né, deixar esses painéis aí bem alinhados e bem adequados aí para o projeto. Tá. Chama? Em questão dos cabos. Pronto, a questão dos cabos, das strings. Para fazer né? esse delay até os inversores lá. Isso. Tem algum padrão? Temos sim. A gente não, em momento nenhum, a gente pode deixar os cabos expostos. Apesar que tem as pessoas, porque é um cabo solar, né? Mas por ser cabo solar, tem alguns que não são UV, né? E que eles com o tempo eles podem se degradar aí com o sol. Então, como às vezes não vem especificando qual é desse, então cabo nenhum da gente, nas nossas instalações, a gente deixa exposto, sempre passado por eletrodutos. O único momento em que um cabo ele pode ficar exposto realmente é debaixo dos painéis, né? Que aí a gente diminui ele, faz um acabamento, né? Prendendo ele no trilhos, mas infelizmente exposto ao sol eles não vão estar protegidos pelos painéis. A partir do momento que ele sai, né, a gente monta as strings e sai pelos painéis ou passa de uma linha para outra, é colocado aí um eletroduto. E a gente coloca o eletroduto com alma de aço, né, que é para evitar aí que ele se feche com o tempo, né, e quando tiver alguém passando em cima, ele ajude. E claro que se alguém pisar ali, ele vai amassar, mas que ajude ele todo esse processo de anos que ele vai ficar ali exposto. Ok? E respeitando aí também a dimensionamento, né? Pelas quantidades de cabo, de acordo aí vai passar aí o eletroduto. O eletroduto suporta determinada quantidade de cabo passando por ele, né? Isso. Que é uma média aí de 40%. Agora a gente passando para a parte dos inversores. Pronto. O que a gente pode abordar aqui, que tu tem algum padrão que tu segue? Pronto. O nosso padrão, que a gente é muito conhecido, né, que as pessoas até denominam, que a gente tem o padrão das caixas, né, as caixas de passagem. O foco dessas caixas de passagem, além de melhorar a estética, né, a gente faz sempre usar ela como se fosse como um armazenamento. Por exemplo, a gente instala o string box, né, e do string box precisa vir para o eletroduto, chega nessa caixa de passagem que é feita ali as derivações de acordo com cada entrada de MC4 ali na parte de inversores, das strings, nas MPPT dos inversores.
Com isso, aquela caixinha ela já tem o tamanho certo, né? A gente dimensiona tanto o tamanho do eletroduto que ela vem e tanto pela quantidade de strings que ela vai pegar, a gente dimensiona a caixa de passagem. E ela também, eles falam, onde é que ela entra nessa parte do armazenamento? A gente sempre deixa uma sobra de cabo CC e também, por outro lado, de cabo CA dentro dessas caixas. Ah, cowboy, mas qual seria a vantagem dessa sobra que você deixa lá dentro? É porque, como as instalações a gente sempre pensa em que essas instalações vão durar por muitos anos, né? E na sua vida útil, né? Você pode trocar até de 2 inversores na vida útil do sistema e dos painéis. Então, pensando nisso, vamos dizer que daqui a 15 anos você vai trocar aí o seu inversor, que deu um problema, outra coisa, ou ele deu um problema e foi trocado por outro modelo mais avançado, porque provavelmente não vai mais ter. Ele pode modificar, né, a questão das entradas, né, das MPPT, das strings, pode variar para um lado e para o outro. E essa sobra que você tem na caixa, né, com a média de 15 centímetros, você consegue exatamente levar aonde estão essas entradas e com isso você não tem que refazer a instalação. Né? Isso eu estou falando quando tem string box. Né? Quando não tem, né, que não tem string box, nem deixou sobra, para você ter que trocar todo esse vão e que não é ideal fazer emenda. E que não é ideal fazer emenda. Então, para não ter que trocar todo esse vão até as strings, você deixa armazenado ali uns 20 centímetros, né, 15 a 20 centímetros, que é o ideal, que é o suficiente para você fazer uma troca de inversor. E com isso fazer as conexões do lado CC. E do lado CA também, entendeu? Entendi. Na parte do lado CA do inversor, tu usa aquele organizador de cabo. Isso também é uma coisa da gente, né? A gente usa o organizador de cabo, né? E que faz a melhor junção, né? Também tem todo na leitura, como é que eu posso dizer? As pessoas que fazem crochê, aquelas pessoas que fazem aqueles fazem, sei lá, artesanato, né? Ali é uma coisa bem delicada que a gente faz, né? Porque a gente tem que fazer, quando a gente vai instalar o CA, né? Quando a gente vai instalar o CA, a gente já deixa os cabos todos bem alinhados, a gente não simplesmente joga para dentro da caixa ou joga para dentro, às vezes, da conexão do inversor. A gente já deixa tudo bem alinhado, o neutro, o terra, as fase 1, fase 2, fase 3, deixa tudo bem alinhado, terminou ali tudo, aí a gente vem e faz o acabamento ali com os organizadores de cabo também, dimensionando de acordo com a quantidade de cabos e bitola de cabo. Né? Então existem vários tamanhos. Existe vários tamanhos e tudo. Em todas as suas instalações tu usa organizadores de cabo? Isso, ali serve para 2 coisas. Para dar um bom acabamento, né, na junção dos cabos. E outra coisa também serve como uma garantia da gente. Quando a gente chega, né, que percebe que a foi alterada, aquelas linhas. É porque assim, o organizador de cabo, depois que você coloca, se você tira, ele não volta mais. O macarrãozinho dele lá já não fica o mesmo. Isso, ele não volta mais a ficar como o jeito que você deixou, porque é muita variação. Ou você tem bota para mais, bota para menos, você dá menos voltas, dá mais voltas. E muitas pessoas que tiram não botam do nosso jeito. Do nosso jeito. Então, se mexer nos cabos principalmente. Isso. Aí, então, quando a gente chega lá, que a gente já vê essas coisas alteradas, a gente já sabe que alguém mexeu. Então é um lacre. É um lacre. Se você chegar lá, o lacre tiver um fio, ali já serve como lacre da gente. Então, automaticamente, quando a gente sabe que alguém mexeu no CA, né, é exatamente isso aí. E outra coisa, né, também nas caixinhas a gente usa prensa-cabo, tanto nas caixinhas do CA como nas caixinhas do CC. Qual as vantagens dos prensa-cabos? Né, o nome já está dizendo, prensou o cabo, pronto. Com prensa-cabo, a gente consegue deixar a instalação, prensou ali, você pode ir embora. Você pode voltar daqui a 5, 10 anos, se ninguém mexer, estão do mesmo jeito. Porque aquele cabo que a gente botou, se você deixar um cabozinho torto e prensou ele torto, ele vai ficar torto. Se você deixou retinho, e quando voltar daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ver que ele está bem retinho. Eu digo isso porque a gente tem experiência de instalações que a gente já fez há mais de 5 anos atrás, e quando a gente volta, né, estão tudo intacto. A diferença é que estão tudo empoeirado, cheio de sujeira. Instalações em que a gente faz adequações, e às vezes a gente fica tão feliz que quando a gente chega, está do jeito que a gente deixou. Né? Se ninguém tiver mexido, a pessoa chega, mas não se preocupe, só quem mexeu foi você. A gente sabe quando chega lá, se tiver realmente tudo direitinho, já sabe que é verdade. Né?
Então, uma das coisas é os prensa-cabos e os organizadores de cabo também, né? E também a gente só usa, né, não sei se seria a próxima pergunta, mas a gente só usa eletroduto roscável, né? Por conta que a gente, a partir do momento que eu travar ali, essa tubulação ela fica rígida. Era isso que eu acho que a pergunta que eu ia fazer ia te levar a fazer essa resposta. Eu ia perguntar, né? Porque assim, eu vejo muitas instalações de instaladores usando condulete, né? Isso. Eu creio que não seja errado usar o condulete, Não mas tem uns pós e uns contras, que é justamente essa justificativa que tu está dando aí do eletroduto roscável. Isso, porque a partir do momento que você usa roscável, você ajuda em duas coisas. A instalação fica bastante rígida, né? E não entra nada, não existe folga, né? Como aquilo ali é roscável, você vem e aperta, pronto, você não permite que entre algum bicho, permite que entre alguma coisa. Quando você está trabalhando com ondulete parafusado, sempre vai existir uma folgazinha para entrar alguma coisa. Porque existe o condulete parafusado, que você só encaixa o eletroduto e parafusa, ele fica parecendo um eletroduto ali, que fica uma brechinha. Isso. Né? E existe o roscável. Só que o roscável é bem mais difícil para você trabalhar. Né? A rosca tem que estar perfeita, né, pelo eletroduto? Não, você tem que saber fazer o dimensionamento bem direitinho, e uma curva é fácil de você girar, uma luva é mais fácil de você girar, ao contrário, porque você vai ter que girar o condulete. Né? Às vezes as pessoas já colocam o condulete, aí quando você vai fazer as curvas, se você vai botar um condulete de um lado e um condulete do outro, ambos têm que ser roscados, tem que ser feito fora e colocar. Ao contrário de você trabalhar com rosca diretamente e porque a arruela, que eu pego aqui, coloco no canto, rosqueio de um lado e rosqueio do outro, né? Já no local. Ao contrário do condulete você não consegue fazer, porque uma rosca é para um lado, a rosca é para o outro. Então você tem que roscar fora e instalar tudo de uma vez. E outra coisa também que a gente não usa muito, né, a gente segue também a risco, são curvas box, exatamente esses eletrodutos encaixados, né, esses eletrodutos que trabalham com caixa, só de caixa, eles não têm as curvas longas, por exemplo, é o que eu vejo muito, né, eles não têm as curvas longas, todas são curvas curtas. Então, quando você trabalha vai aumentando a bitola, né, dos cabos e tudo, e vai aumentando a quantidade, essas curvas curtas acaba prejudicando muito aí o seu serviço, né? A passagem dos cabos e tudo. Então, a gente sempre usa curvas 90 graus, praticamente posso dizer normal, né? Não é alongada, mas também não é a curta, né? Que praticamente aqui os encaixes usam aquelas peças que umas curvas box, que ela vem no canto e ela usa uma curva de 90 graus. Praticamente. É curto de 90 graus, então a gente não usa essa daí exatamente por isso. E como a gente gosta que fique tudo bem assentado os cabos, então a gente prefere usar exatamente essas curvas mais bem acentuadas. Okay? Marcas, em relação a marcas de eletroduto, caixa de passagem, prensa-cabo, quadro. Pronto. Quais são as marcas que tu mais utiliza? Que são assim. Porque tem alguns eletrodutos que quando... Não fala marca, tá? Pelo amor de Deus. Alguns eletrodutos que quando você vai roscar, fazer a rosca, acaba quebrando. Isso. Enfim. Então, tu só fala a que você usa, tá? Não vai, pelo amor de Deus. Entendi. A questão de marcas, né? Vou falar a marca que a gente usa. A gente usa eletrodutos, a gente só usa Tigre. Né, por conta que ele é o melhor eletroduto, né, para nosso ver, o melhor eletroduto para fazer a rosca, né, onde ele resiste mais à tração aí das moças, né, das tarraxas, entendeu? Então, para a gente ele é mais fácil, eu acho que existe muita dificuldade entre as pessoas dizerem assim, eu não vou trabalhar com roscável porque dá muito trabalho. Às vezes é porque vocês não estão trabalhando com a marca ideal, entendeu? Aquele que se adequa melhor a fazer rosca. Então, a gente usa muito Tigre, né, para fazer exatamente esse trabalho com esses eletrodutos roscáveis por conta dessa rosca, que é mais fácil de se fazer, né? São mais maleáveis os eletrodutos. Inclusive, os eletrodutos da Tigre, eles têm alguns modelos de curvas, né? Tem umas curvas mais... Isso, tem umas... a gente fala... como é que eu posso dizer? Tem as curvas injetadas, né? Eles têm curvas injetadas que têm um melhor acabamento, né? Tem as curvas longas, né? E tem as curvas curtas, como eles chamam também. Só que as curvas injetadas, que são as melhores, elas só vão até... Você consegue encontrar até 1,25, eu acho.
né? Acima disso, você só consegue as curvas que são curvas feitas por próprio tubo, né? Que não vão ter bom acabamento, mas fazem um bom resultado. Entendi. A partir de caixa de passagem? As caixas de passagem a gente usa stack, né? Por também ser um material mais maleável, né? A gente consegue fazer um furo e elas não trincam, elas aguentam os absurdos da gente trabalhar tipo com escalonada, não com escalonada reta, mas com escalonada diagonal. Que como a diagonal ela come para lateral, se você furar com uma escalonada assim em outra caixa, ela pode trincar. E nas stacks, né, você consegue fazer um acabamento legal com elas. Falando a grosso modo, o plástico da caixinha ele é mais maleável. Mais macio, não é ele não é rígido, ele não é muito rígido, entendeu? Entendi. Então ele permite você trabalhar com ele sem ele trincar, entendeu? Questão dos prensa-cabos, a stack... O prensa-cabo não tem tanta... o prensa-cabo que a gente percebe muita diferença de uma instalação da gente para de outros, é que eles acabam exagerando nos tamanhos, ou diminuindo no tamanho e fica muito prensado os cabos. Né? Ou coloca muito pequeno, ou o cabo passa sofrendo ali. Ou coloca grande demais e acaba não fazendo a função dele, que é a prensar o cabo. Entendeu? A gente, com esse tempo, a gente já pegou um padrão, né? A gente mistura padrões de milímetro e polegada exatamente para atingir ali aquela quantidade cheia de cabos. Principalmente no lado CA, a gente, pela nossa experiência, quando a gente sabe pelo projeto, qual é a bitola de cabo, né? Se é monofásica, trifásica, a gente já sabe qual é o prensa-cabo que vai ser usado, se vai ser em milímetros, se vai ser em polegada, entendeu? Sim. A gente está esperando que um dia saia aí os cromados, né? Os cromados, que é para dar um melhor acabamento, né? Porque a desvantagem do prensa-cabo é a sujeira, né? Fácil, porque ele é branquinho, né? Entendi. E a questão dos quadros da parte CA? A gente está seguindo aqui stream box, caixa de passagem. Tem o aterramento, deixamos o aterramento aqui no meio. A questão do aterramento que se conecta na carcaça do impressor. Pronto. Né? Eu vejo muitas fotos na internet desses aterramentos, está igual o organizador de cabo que tu coloca no... Está parecendo uma espiral de caderno, né? Aqueles arames do caderno. Exatamente. É aconselhado fazer aquele tipo de aterramento cowboy? Existe algum empecilho? Pronto. Aquele cabo que está ali dá para uma descarga, né? Vamos dizer que vai ter uma descarga, uma corrente alta. Por ele estar bastante enrolado dentro dali, ele está provocando uma resistência, né? Está provocando uma resistência da passagem de qualquer tensão, de qualquer corrente que for ter ali. Então, não é aconselhável você fazer aqueles espiral todo, né? Até porque se você jogar uma tensão por ali contínua, né? Nós estamos falando nem questão do inversor, né? Mas, por exemplo, se você jogar uma corrente contínua do jeito que está aquele espiral ali, ele vai derreter, vai esquentar e vai derreter todo o seu isolamento. Então, eu também não acho necessidade daquele espiral. Você pode fazer que nem praticamente a gente faz, né? A gente faz uma meia volta, né? Essa meia volta sempre como os parafusos dos aterramentos nunca saem no mesmo local do inversor, sempre um sai do lado direito, um sai do lado esquerdo, um sai embaixo, um sai na lateral. Então essas voltas a gente faz, né, para adequar a passagem para adequar o terminal, né? E dá uma certa estética no cabo, porque ele fica feio, se você jogar ele direto, ele acaba entortando. Então o que a gente faz? Ele dá uma meia volta nele, né? Prensa ele embaixo e prensa ele em cima, e ele fica aquela voltazinha lisa, né? Sem nenhum defeito, e dá um melhor acabamento aí na passagem do cabo, e você também não está provocando nenhuma resistência aí, ou de alguma descarga, ou tem uma descarga que possa vir a acontecer. Ok? Isso está falando da carcaça aí do inversor. Isso. E na parte CA, no quadro, né? Vamos falar um pouquinho das marcas que tu mais utiliza, que tu acha que tu consegue trabalhar, tanto ter mais facilidade, como ter um bom acabamento. Pronto. A gente hoje em dia, na parte do quadro, né? A gente hoje em dia está trabalhando muito com o da Crona, né? Que também é um quadro que ele vem com 4 parafusos, né? Que tinha vários quadros que a gente trabalhava, que sabiam com 2. Isso dificultava a gente, tanto 4 parafusos na parte de parafusar o quadro, como na parede, como também na tampa, né? A gente também tinha muita dificuldade. Até marcas
bem conceituadas e só vinha 2 parafusos, né? Aí às vezes a parede, por ela provocar aí algum desnível, aí às vezes a tampa não encaixava, né? Não ficava um encaixe perfeito. Então a gente sempre teve essa dificuldade até que a gente encontrou um quadro da Croma, né? Que hoje em dia ele tem 4 parafusos para ser instalado na parede, que a gente faz as regulagens, e também tem os 4 parafusos para a gente encaixar a tampa. Com isso não fica aquelas brechas que ficam em alguns tipos de quadros que só tem 2, né? E a tampa, né, que você bota tanto para um lado como para o outro, vai depender a situação que você vai se encontrando na casa do cliente. Você tanto bota a tampa para o lado direito ou para o lado esquerdo, para abrir. Né? Isso. Você só tem que dar uma regulagem nos pinos, né? E outra coisa também muito top desse quadro é que a partir do momento que você faz toda a montagem do quadro e fecha a tampa, você consegue regular aí as alturas dos DPS e os disjuntores, né? De acordo com o que você quer, de acordo com o que você quer e a necessidade. Né? Porque às vezes pode estar muito alto, pode estar batendo na tampa, você vai lá, regula e ele baixa. Às vezes você quer deixar bem rente, né, a parte do disjuntor, aí você vai lá e regula e bota também. Isso é muito massa, porque você consegue fazer depois de tudo já no finalzinho. Okay? Dentro do quadro. Pronto. Rapaz, você é o coração Isso. do acabamento. Do acabamento. A gente, se vocês perceberem, né, até no nosso curso aí, se vocês tiver a oportunidade, a gente sempre deixa umas voltas no quadro de conexões, né, dos cabos CA que vem no inversor e que vai para a rede. A gente sempre deixa algumas voltas, que essas voltas são para fazer medições, né, onde você usar o alicate a perímetro, onde você puxa essa volta para fora do quadro e faz aí a conexão, do alicate e você faz as medições. Depois você volta e ele fica bem ajustadinho de novo. Então você vai perceber que nossos quadros, nas nossas instalações, sempre vai ter uma voltinha, uma meia volta, alguma coisa, nos cabos CA. Isso para facilitar os testes. Isso, para facilitar os testes. Em quesito de acabamento. Conector, terminais? Sempre terminais. A gente jamais usa terminais. Por exemplo, se eu vou botar 2 cabos no mesmo local no borne, a gente não usa terminais individuais. A gente sempre usa terminal duplo, que vai melhorar essa condição dos cabos e melhorar também a conexão aí junto ao disjuntor. Então, sempre terminais adequados para a situação, jamais usar gambiarras, entendeu? Eu não tenho terminal do tamanho desse cabo. Isso, aí as pessoas pegam, vão amassando até dar um tamanho certo. Vou jogar. Aqui, tá? Não, a gente não faz isso, porque sabe que às vezes isso pode ser um problema para o futuro. Então a gente pega. Isso, então a gente Na só verdade, faz. o terminal, né, Cowboy, já ajuda nessa questão do ponto quente, né? Isso. Apesar. O nome dele já está dizendo terminal, é o terminal do cabo. Quando o cabo terminou, coloca o seu terminal. Exatamente. Entendeu? E também tem a questão, por exemplo, dos aterramentos, do ponto de conexões, das derivações, dos neutros, que tu usa, eu vejo você usando muito vago. Isso. Porque assim, a maioria desses quadros, né, sempre essa parte de aterramento dos barramentos, não são legais, né? Não tem uma boa conexão. Isso em instalações pequenas. Isso, instalações pequenas, para instalações de média aí, até cabo de 6 milímetros, né, onde a gente usa os vagos. Porque a gente sabe que ainda existe, né, instaladores usando fita. Muita gente ainda faz aí então, as velhas emendas. A dica de ouro, usa o vago. Use vago. Ajuda 90% do tempo que tu faz para desencapar esses 10 centímetros de cobre, né, no cabo. Enrola e passar a fita. Exatamente. 10 reais de fita. Usa o vago, né? Usa o vago, dá um melhor acabamento, dá uma melhor conexão, né? Que realmente essa parte e tem um aperto correto, né? Quando você faz ali aquele pega rumo de cabo, que você enrola ali na mão ali e passa uma fita, ali talvez não está uma conexão perfeita. Então, corta direitinho, mantenha seu estoque de vago, de 3, né, de 5 entradas, de 3 entradas, de 6 milímetros, o de 6 milímetros, só basta pegar o de 6 milímetros que você já tem, pega de 2,5 para cima. Ele começa com 2 entradas, né, Cowboy? Ele começa a ter um de emenda, né, que é o paralelo, não, é o em série, né, a entrada e a série de emenda. Aí ele já tem o outro que é o paralelo também, que se usa com emenda também, e daí já começa os de 3 entradas, que também são todos paralelos, né, até 5 entradas. Então tem entendeu? A emenda perpendicular. Aí não, a emenda é em série.
A emenda em série, Isso. aí paralelo. Aí eu tenho emenda em paralelo também, 2 entradas. 3 entradas e 5 entradas. Isso, 5 entradas. Aí você tem o de 4 milímetros, né? E o de 6 milímetros. Entendi. Os varos. Os varos. Isso. Para 4 e para 6 milímetros de cada. Passando disso, com a bitola de cabo maior, essa questão do quadro, as derivações do terra e do neutro, o que tu utiliza? Repete para mim, por favor. Para fazer essas derivações, né? A partir do momento que passa do cabo de 6 milímetros, que são Sim, as sim, instalações sim, maiores, sim. tu utiliza o que para fazer essas derivações? Pronto. Ou a gente, dependendo do quadro, ou a gente monta fazer um quadro, coloca uns barramentos, né? De acordo aí com a carga que vai ter nesse sistema. Caso não, às vezes a gente chega no cliente que a conexão vai ser feita lá e os cabos de 10 milímetros, aí a gente usa split bolt, né? A gente faz uma conexão mecânica. A gente não simplesmente também chega e emenda tudo e bota uma fita. A gente chega, junta todos os cabos, coloca assim um split bolt, faz uma conexão mecânica, né? Onde ali também você traça o fio no AP, passa essa fita de alta fusão e termina aí com a fita Scott, que exatamente para fazer aí o finalmente da conexão, né? Cabo é muita coisa. É muita coisa. Quanto mais se a gente for conversar aqui, a gente vai passar a noite todinha aqui. Não, a gente só está falando de instalações A gente está falando residenciais. básico, né? É, só o básico. Assim, Só o uma vista superficial. Isso, mas para você atingir um padrão, né, para você ter uma certa qualidade, você tem que realmente ter esse monte de coisas, né? É tanto que quando a gente sai para uma instalação, os carros saem lotados, né, de vários produtos que a gente tem que instalar, porque às vezes você chega lá... Pronto, tu chegou no ponto te interrompendo. Tu postou um vídeo uns tempos desses, uns meses atrás, e era um vídeo, acho que tu fazendo gravação e tudo mais, aí tinha a mesa cheia de ferramentas. Eram todas as ferramentas que tu ia utilizar naquele momento, né? E aí uma pessoa comentou assim, né? Essa ruma de ferramenta, ele só vai usar um alicate e uma chave de fenda. Agora, se explique o porquê essa ruma de ferramenta. Por que você leva essa ruma de ferramenta quando você vai para o cliente? Você leva todas as suas maletas? Praticamente isso, é porque como as instalações dos clientes, a gente nunca sabe o que a gente vai pegar lá, né? A gente pega de tudo. Então, simplesmente a gente pega uma instalação em que a gente não precisa nem atravessar uma parede. A gente só tem que colocar a bucha, braçadeira, passar a tubulação, né, e fazer a conexão diretamente no quadro. Mas já tem instalações em que o cliente diz assim, ó, que tem que passa água, que passa aquilo, aí a gente já precisa levar um identificador de materiais. Aí aqui você vai ter que, o quadro fica do outro lado, aí tem essa virga, você já tem que levar o serracol para você atravessar essa virga, né? Aí às vezes você tem que atravessar um gesso, né? Às vezes você tem que fazer tudo isso, na casa de cliente. Às vezes você tem que fazer tubulações, você tem que entrar no gesso, dentro desse gesso você tem que atravessar uma virga, entendeu? Então aí você já tem que levar martelete, serra-copo, mutilâmina, cortar o gesso. Entendeu? Então, assim, as pessoas dizem, só um alicate e uma chave de fenda, né? Não estamos falando de botar uma tomada. Nós estamos falando de instalar um sistema em que, às vezes, nós temos que atravessar a casa do cliente. Que, às vezes, nós temos que pegar madeira, né? Às vezes, tem um móvel que o cliente, não, você pode sair por dentro e furar esse móvel e sair do outro lado. Então, é por isso que a gente tem que... tudo aquilo que a gente mostrou naquele vídeo, já foram situações em que a gente teve, né, que passar e, com isso, a gente teve que adquirir uma ferramenta. Ou que muitas vezes eu fui obrigado a comprar a ferramenta para fazer o serviço. Para fazer o serviço, né? Você tem usado uma vez. Isso. Ou você 2, 3 vezes, mas você, se surgir outro problema similar, você já vai. Eu já tenho a ferramenta. Como eu gosto muito de comprar ferramenta, quando eu pego uma obra que eu digo assim, caramba, eu vou ter que comprar uma ferramenta. Eu tenho que comprar essa ferramenta. Meu Deus, chegou a hora eu era louco para comprar essa ferramenta. Agora eu só faço essa obra se eu comprar essa ferramenta. Vou ter que comprar. A patroa só falta dar em mim, mas é o jeito. Por exemplo, a gente está com uma instalação em que a gente vai ter que comprar um identificador de cabo. Não é um simples identificador de cabo, nós temos que comprar um identificador de cabo profissional, que é para até concluir aí uma obra de uma área. Não está sabendo. Mas a gente tem que comprar por conta. Provavelmente esse equipamento ele vai ajudar muito a gente, né? Eu vou até passar uma foto aqui para vocês, que a gente vai usar muito ele para identificar a parte CA. Mas como a gente está entrando muito nessa área de manutenções, né, é uma dificuldade muito grande. Às vezes você chega lá em cima e a gente não sabe mais quem é a string.
né? Que ao contrário da gente. Uma coisa que a gente nem falou, né, das nossas instalações é que nossas instalações estão todas identificadas, né? Toda a parte de cabo CA, cabo CC, toda tem uma identificação padrão da gente. As pessoas dizem, nossa também é, mas a gente tem um padrão de cores, né, que é desenvolvido aqui na Cowboy. Porque com esse padrão de cores, né, que a gente tem, a gente consegue saber aonde é que está aquela string. Um exemplo, a gente teve algum inversor que de repente uma string parou. Quando a gente chega no inversor que identifica ali que foi a azul, né, nossos padrões são de cores, né, nossos padrões de instalação. Que a gente identifica ali que foi uma string azul, a gente já sabe onde é que ela está. Porque as cores dos nossos padrões de instalação, né, eles vão identificando, eles vão identificando de acordo com os cabos, ou de acordo com as strings. Por exemplo, a string vermelha é a string mais próxima do inversor. Né? Se eu chegar no cliente e eu ver que tem string vermelha, azul e verde, então eu sei que a string mais próxima do inversor é vermelha, a do meio é azul e a do final é verde. Então, deu problema na verde. A gente não precisa ir identificando, né, quais são as strings, quais são os painéis. A gente já vai para a última. A gente já sabe que é a última, entendeu? Aí só que quando a gente não dá manutenção só nas nossas usinas, a gente dá manutenção na usina dos parceiros, né? Usinas de muitos clientes. Então, quando a gente chega que você tem lá uma usina que tem ali 30 e tantos cabos, a gente está chegando na inversão, você não sabe onde é que vem, aí esse equipamento vai ajudar muita gente. Na identificação das strings. Isso. A gente vai chegar lá no inversor, vai botar aqui o equipamento aqui e vai botar lá na string. Pronto, automaticamente a gente já identifica quem é e já faz a marcação. Então, para a gente isso vai ajudar muito no tempo, né? Vai ajudar muita gente, vai ajudar muito a gente resolver esses problemas. Então, o recado que a gente dá, né? Essa questão do acabamento, não é só a questão da beleza. Não é só a questão da estética. Tem também esse investimento, isso que a gente falando de investimento que você faz em ferramentas, né? Além de você gostar muito, facilita, você consegue reduzir o tempo de serviço. Isso. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo, né? Você tem um serra-copo que você consegue perfurar os quadros de comando, né? Isso. Aí você está com essa obra que tem lá tanto a parte dos QGBTs, aliás, dos string box, quanto dos QGBTs, que são quadros metálicos, que precisam fazer os furos para você fazer a passagem dos cabos. Isso. A quantidade de quadro que não tem nessa obra. Exatamente, a Você quantidade de poderia furo. muito bem, tudo bem, eu vou usar o serra-copo aqui, mas você teve essa oportunidade, né, de adquirir como que é o nome daquela ferramenta? É um extrator elétrico. Que é da Milwaukee, né? Que é da Milwaukee, isso. Que ali em 3 segundos a máquina consegue. A máquina consegue vazar, né? Vazar o metal. A vantagem, porque o serra-copo, né? As desvantagens do serra-copo. Esquenta muito, né, também. Quando vai aumentando o diâmetro, né? Você vai esquentando muito. A máquina tem que ser bastante forte, dependendo do tamanho do serra-copo que você vai trabalhar. E se você cegar o serra-copo, você não consegue. Imagina que você vai fazer 2 furos, né, no quadro. Se você cegou no primeiro furo, pronto, o outro furo ali vai ficar uma cagada. 24 tu faz depois mesmo serra-copo? Não? E o serra-copo não é barato não, né? Não é barato e também ainda mais de tamanhos maiores assim. Isso, e não tem todo canto, né? E não tem todo canto. E principalmente uma marca boa, né? Você encontra muita marca ruim. Aí, também tem a questão da mão de quem está furando. Isso. Aí depende de muita coisa. E essa máquina, não, você usa uma escalonada para fazer o pré-furo, né? E você vem com o rapaz ali, apertou um dedinho, ele mesmo faz. Né? E o acabamento é outro, a qualidade é outra, a rapidez é outra. Entendeu? Enquanto você tinha que desmontar ali, fazer o furo e tudo, e ficar passando água, esfria, a máquina esquentou. E diminui a velocidade, senão vai queimar, entendeu? Isso que nós estamos falando, quando você pega quadros de paredes mais grossas, que aí que dificulta mais ainda. Então, aqui dali, graças a Deus, que Deus deu a oportunidade de eu conseguir esse equipamento, né, e de pagar também, apesar que eu não paguei tudo ainda. Entendeu? Então, assim, a minha vida sempre foi essa. Né? Eu não tenho medo para investir em ferramentas, porque eu sei que dá um retorno. Né?
a gente consegue ter uma rapidez nas nossas instalações. Até falando um pouquinho aí sobre por que investir na parte de instalações, né? Porque a gente que cobra por potência, né? A gente que cobra por potência, aquele sistema, quanto mais rápido eu terminar, mais eu ganho, entendeu? Então, quando eu invisto em equipamento, eu invisto em técnicas, né? E sempre está aprimorando as nossas técnicas para aquelas aulas se terminarem rápidas, é onde eu vou ganhar. Onde a gente vai ganhar? Aquela ferramenta vai se pagar, entendeu? Então, a estratégia é essa. No caso, se você passar 3 dias para fazer uma instalação, se você fazer em uma, você ganhou, entendeu? Então, aquela ferramenta está se pagando e está te dando retorno. Então, é por isso que você tem que estar investindo sempre em ferramenta, entendeu? Então, as instalações cowboy também tem isso. Por que atinge um padrão cowboy? Porque também a gente faz todo um investimento, né, para dar qualidade, agilidade e confiança nas nossas instalações. Para a gente finalizar, o recado que você dá, você tem algum conselho para dar para os instaladores que estão na área, né? Bom, e possa ser que já tenha algum padrão que ele utilize, mas que a gente sempre busca melhorar. Isso, pronto. O meu recado exatamente é esse, entendeu? Como eu comecei, eu sempre busquei, né, e dar sempre o melhor. Não sei se é porque eu gosto muito, né, dessa área, uma área que eu me identifiquei muito. Então, o conselho que eu dou, faça, né, se você gosta, né, primeiro tem que gostar. Se você entra na energia solar, entre porque você gosta realmente. E não sempre veja, isso aqui vai ser o mais fácil de fazer, entendeu? O que você tem que fazer é que o mais difícil se torne fácil de ser feito, entendeu? Esse foi o meu propósito. Por que muitas pessoas não querem fazer roscado, não querem fazer usando dimensionamento correto? Porque é mais fácil, entendeu? Vai dar mais trabalho, mas se você desenvolver técnicas e fazer os investimentos da forma correta, essa parte que é difícil vai ficar bem mais fácil, entendeu? E vai dar um melhor resultado. Então, o conselho que eu dou, né? O que é difícil para os outros, faça ser fácil para você, tá bom? E a questão, né? Mesmo que seja difícil, tente entregar a instalação do melhor acabamento, com a melhor qualidade, que você vai se enxergar por alguém. É uma frase que você sempre fala. Eu sempre falo que... Pode falar. Eu sempre falo que o seu trabalho, seus resultados financeiros é a consequência do seu trabalho, entendeu? Então, faça da forma direita, né, que alguém me enxerga. Não se preocupe. Se você está fazendo errado e fazendo certo, alguém vai lhe enxergar. Então, se alguém vai lhe enxergar, então faça da forma correta, que não se preocupe. Sempre tem alguém lhe enxergando. Maravilha, papai. Então fica o recado. Eu espero que tenha sido proveitoso, que essas dicas tenham sido valiosas, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E que é isso, né? A gente está aqui aberto também a ideias. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Isso. Se vocês tiverem ideias de conteúdos, né, que vocês queiram que a gente aborde aqui, pode colocar também nos comentários, que a gente vai olhar um por um, responder todos. E os conteúdos que vocês colocarem aqui, a gente vai fazer de tudo para analisar e fazer. Isso, para a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Tá certo, pessoal? Chama. Então é isso, cowboy. Até a próxima quinta-feira. É isso aí. E vamos pro chama. Vamos pro chama. Eu queria que hoje fosse diferente. Venha ser padrão cowboy. Bora, vamos. Venha ser padrão cowboy. Pois é. Então, olha para a câmera lá. E 1, 2, 3. Venha ser padrão cowboy. Chama! Valeu!